Olá, boa noite, caros irmãos, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para uma prosa pastoral. Hoje com o pastor Jaaziel. Isso é maravilhoso nós estarmos juntos, participando deste momento especial para compartilharmos algumas experiências, trocarmos algumas ideias e percebermos aquilo que Deus tem de melhor para com as nossas vidas sobre a saúde mental dos pastores e dos líderes das nossas igrejas. Nós queremos deixar o pastor Jaziel se apresentar, dizendo quem é essa figura ilustre da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Estamos com um probleminha de áudio. Isso, vamos. Tem alguns irmãos já participando. Está faltando o som ainda, pastor. Dá uma conectada aí. Enquanto os irmãos vão esperando o pastor organizar o som, vamos estar juntos, participando deste momento. Você pode estar compartilhando aí essa live para alcançar mais pastores, mais líderes, neste momento muito especial pelo qual nós estamos juntos, para falar um pouco sobre essa ideia da saúde mental dos nossos pastores. Paz, meu querido, tá me ouvindo agora? Isso, graças a Deus. Opa, que coisa boa. Deus abençoe aí, eu quero cumprimentar a todos, os amigos, pastores que estão chegando aí com a gente. É uma grande alegria poder, nesse momento, estarmos juntos e podermos bater esse papo aí sobre a vida pastoral. Isso. E é interessante nós compartilharmos essa experiência. O pastor, além de ser pastor, ele é psicólogo, também responsável aí pela comissão de cuidado pastoral da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, né? É um trabalho que ele tem feito assim, juntamente com a sua equipe, e isso tem trazido um benefício muito maravilhoso para o Arraial Renovado. É um grande prazer poder prestar aí um serviço à nossa denominação, né? Eu sou pastor da igreja já há 27 anos, nasci na Igreja Presbiteriana Renovada, então sou filho dela, conheço aí, desde de que eu me entendo por gente, eu estou nessa denominação, né? E me formei no nosso seminário em Cianorte, e vim buscando sempre essa questão de trabalhar com família, com casais, fiz alguns cursos de especialização na área de família, e depois cursei psicologia, e hoje tenho atuado na clínica e no cuidado pastoral. Deus tem nos dado graça para ajudar alguns companheiros a fazer uma caminhada mais saudável. Esse é o nosso objetivo, né, pastor? Isso. Hoje, quando nós falamos sobre saúde mental dos pastores e líderes, muitas pessoas têm aquela conotação, não sei, meia pejorativa, negativa, por achar que pastor não adoece. Então, é que às vezes é uma confusão na questão da saúde mental, né? Porque o que é saúde mental, né? A OMS, ela define saúde mental como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de uma enfermidade ou a ausência de uma doença. Então, as pessoas às vezes pensam, eu não tenho problema nenhum mental porque eu não estou doente, né? Mas a saúde mental, na verdade, é esse equilíbrio entre o patrimônio interno que a gente possui e as exigências ou as vivências externas. Então, duas coisas aí que precisam estar, de alguma forma, em equilíbrio para poder produzir uma saúde mental. Se a pessoa, às vezes, está tudo ok por lá nos acontecimentos do dia a dia, na vida, está dando tudo certo,
mas internamente o indivíduo tem questões não resolvidas da sua história, da sua vida, traços da sua personalidade, sejam eles aprendidos ao longo do tempo. Então, a saúde mental diz respeito a essa capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro das suas variações, desse aspecto aí das suas variações, entende? Mas ele precisa administrar isso sem, contudo, perder o valor da essência, do real, do que é precioso, né? Então, esse equilíbrio entre o interno e os acontecimentos externos, às vezes até está tudo bem internamente, mas acontece lá um problema externo. E aí traz também um transtorno de ordem psicológica, mental, que a gente está chamando aí atenção para essa saúde mental. O que nós temos percebido também é que no campo da filosofia, também da sociologia, muitas pessoas têm associado a ideia de um estado espiritual. Como é que nós vamos tentar adequar essa saúde mental com esse estado espiritual quando nós falamos para crentes, pessoas que é acostumada a falar essa palavra, né? Eu sou espiritual, e ser espiritual não é um indivíduo passivo também de estar sendo acometido desses transtornos psicológicos? Então, é que às vezes as pessoas pensam que ser espiritual imuniza ele das questões emocionais, né? Nós somos espirituais, mas a gente tem raiva, por exemplo. Então, nós temos que desmistificar um pouco essa questão da espiritualidade, da questão, às vezes, que está na religiosidade também das pessoas, né? Então, ser espiritual não quer dizer que você não vá ter problemas emocionais, entendeu? A espiritualidade te ajuda a vencer os problemas emocionais? Sim, mas você precisa entender que você, antes de tudo, você não é um Deus, você não é um super-homem, falando aqui para pastores, né? Você é um ser humano que tem necessidades físicas, necessidades emocionais, biológicas, necessidades sociais, como qualquer outro. E nós precisamos tirar um pouco isso, né, pastor Hélio? Que às vezes a gente... não, Deus já entreguei nas mãos de Deus, já fiz isso, já fiz aquilo, mas ele não vai cuidando da saúde, né? E daí sofre as consequências. Isso. Então, eu vejo isso, desculpa a interrupção, mas até fisicamente, né? Por exemplo, a pessoa não tem um cuidado, por isso que eu estou falando da saúde emocional, física, social, né? Por exemplo, fisicamente, a pessoa não se cuida. Aí fala, mas está nas mãos de Deus. Olha, mas nós vemos pastores aí com diabetes, pastores com sobrepeso, pastor tendo infarto. E aí, Deus não cuidou? Então, essa é a questão, entendeu? Deus sempre cuida, mas nós somos gente, nós somos homens, e nós precisamos nos voltar para um cuidado que é a nossa parte, nós temos que fazer a nossa parte. Paulo, orientando a igreja de Timóteo, ele chega a dizer, cuida de ti e da doutrina. Às vezes nós temos dificuldade de cuidar de nós mesmos. Às vezes se tornamos até chacota por algumas pessoas, falam assim, o fulano comeu igual o pastor. É verdade. É verdade. Ter não só cuidar da vida espiritual, mas o nosso corpo, como templo do Espírito Santo de Deus, também precisa ser cuidado. Então, eu até queria fazer uma citação aqui de um livro do Edgar Jackson. Ele fala o pastor e o povo, o pastor e o seu povo, né? E ele diz que o pastor ele trata com 4 egos
na sua luta, na sua própria luta ali de identificação da sua personalidade. Quais são esses 4 egos que ele coloca? O ego físico, o ego mental, o ego espiritual e o ego social. Você veja bem que quando a gente está pensando nisso, cada um desses egos aqui ele tem uma representatividade muito importante na esfera da vida pastoral. E nós precisamos, então, nos voltar para tentar entender esses fatores, né? E aqui estamos tentando mostrar para as pessoas a importância dessa saúde mental, né? Sair um pouco desse preconceito de ter alguém para te escutar, né? Ter um ambiente de escuta confiável. E o pastor, às vezes, tem essa dificuldade, ir ao terapeuta, ir a alguém que possa simplesmente ouvir ele, né? Porque, às vezes, ele não cria esse ambiente de confiança. As pessoas falam assim, mas o ambiente de confiança não existe. Não. Ele também precisa proporcionar, ele também precisa criar esse ambiente, entendeu? Eu sou responsável por criar esse ambiente de confiança e buscar ele para que eu possa desabafar, por exemplo, né? Eu tenho pessoas que eu ouço no consultório que eles vêm, eu falo assim de líderes, pastores, e nos primeiros momentos do trabalho terapêutico é só um desabafo mesmo, ele fala, cara, nunca falei isso para ninguém. Então, isso é muito importante, porque ele encontrou esse espaço do desabafo, isso é necessário, para ele começar a organizar a sua saúde mental. Talvez, eu não sei se é cultural, a gente perceber que os pastores caminham muito isolados, sozinhos, e isso dificulta, às vezes, essa imagem que possa ser desconstruída de um indivíduo que é espiritual, que é um líder, que não erra, que não peca, e de repente, se ele mostra que está tendo alguns desajustes, ele pode se sentir fraco, ou às vezes o que as pessoas vão dizer dele, o que o presbitério vai falar. Então, são situações que às vezes impedem muitos pastores de se abrirem. Falta de amizade, não sei, mas o que é que nós podemos entender sobre isso? Eu acho que existem alguns fatores aí. Por exemplo, existe o fator cultural, como você mencionou, né? Esse fator cultural, ele eu falo meus problemas para Deus, eu entrego tudo nas mãos de Deus, eu não confio em ninguém. Então, ele vem com essa cultura desse cuidado. Deus cuida de mim e eu não tenho necessidade de mais ninguém. A outra questão é que as estruturas denominacionais, elas não produzem esse ambiente do compartilhar no sentido do cuidar. Hoje já está sendo diferente, mas a estrutura administrativa, ela é uma estrutura mais fria, e tem que ser, entendeu? Então, eu sempre penso que existe aí uma tensão entre o homem, o ser humano e as estruturas, de forma geral, entende? Então, esse também seria um aspecto dessa dificuldade das pessoas encontrarem nessas estruturas que são administrativas, que são disciplinadoras, que precisam ser, né? Então, aí, esse aspecto, às vezes, eles não conseguem caminhar tão junto. Hoje, está se pensando mais nisso, numa estrutura mais humanizada, numa estrutura que consegue ouvir mais, menos rígida. Eu acho que isso tudo tem contribuído para que o ambiente confiável seja estabelecido. Essa ideia dessa estrutura rígida, que às vezes não permite o indivíduo ter algumas deficiências, ou se mostrar deficiente. Se mostrar frágil, né? Mostrar-se frágil.
mas é que talvez falte em nós essa cultura do compartilhar, a cultura de deixar ser pastoreado, deixar ser cuidado, ser orientado, né? A cultura de você se permitir ser gente, né? Vamos dizer, ser homem e saber que você tem falhas, que você não é aquela pessoa que, quem sabe, você não é uma imagem, né? Algo idealizado, porque o pastor é muito idealizado, entendeu? Ele é idealizado pelas suas ovelhas. Então, quando ele está diante das suas ovelhas, ele está a figura do pastor. Então, ele é idealizado ali, né? Idealizado aquela pessoa perfeita, aquele homem de Deus, e ele é tudo isso. Não estou dizendo que ele não é, entende? Mas essa comunidade normalmente não consegue enxergar ele nas suas deficiências, nas suas necessidades. E por vezes ele próprio assume isso. Então eu acho que esse é o perigo quando ele mesmo assume essa idealização também que é colocada sobre ele, entende? E aí fica muito difícil, porque daí ele não tem nem na sua própria casa um ambiente para ele ser ele mesmo, né? E essa é uma das coisas que acontece muito quando a gente estuda a questão do burnout, e a gente fez uma pesquisa, e uma das características muito forte no pastor é a despersonalização. Então, o que é a despersonalização? É, na verdade, quando ele não sabe muito bem nem qual é o nome dele, entendeu? Se ele é pastor em todo o tempo, e às vezes até em casa, alguém chama ele e diz, ô pastor, vamos jantar. A esposa já não chama o cara lá, né? Chama o pastor, vem jantar. Vem jantar. Aí ele tem uma característica aí de despersonalização, entendeu? Muito forte isso. Isso é muito forte e a gente tem percebido. Eu me lembro, eu quando fiz o curso de psicologia, eu não queria fazer estágio. É uma luta. Eu queria o estágio obrigatório, eu fazia normal, é da faculdade, você tem que fazer. Mas eu queria fazer aquele estágio que você consegue fora e tal. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, já sou pastor, já estou na caminhada há tanto tempo e tal. Mas aí a minha esposa, sabiamente, fez uma coisa, ela fez uma inscrição para mim na vara da infância e juventude e falou, vai ter é só 4 horas e tal, você vai lá e faz. E era um estágio remunerado. Mas eu lutei, eu não queria. Eu falei, não, eu não preciso disso, porque para a faculdade eu não precisava. Mas acabei indo. Aí chegou o meu dia lá, fui na entrevista e tal, contrariado, mas contrariado mesmo, assim, né? E quando eu comecei a estagiar, as pessoas ali não me conheciam como pastor, conheciam como estudante de psicologia. E eles me chamavam pelo nome. Você sabe que às vezes eu demorava a responder? Essa personificação do pastor. Exatamente, porque a vida toda as pessoas me chamaram do quê? Mais de 20 anos me chamando de pastor. Pastor, José, pastor, pastor. E naquele momento, as pessoas me chamavam pelo nome. Ô, Jaziel, o senhor pode fazer... Cara, eu falei, mas Jaziel, cadê o Jaziel? Entendeu? Eu sou o Jaziel. Eu sou o pastor, cara. Como é que essas meninas me chamando de Jaziel? Olha lá, você pega aquilo lá, faz aquilo lá. Entendeu? E ali eu fiquei 2 anos nesse estágio. Gostei muito na vara da infância e juventude, trabalhando com jovens, adolescentes. Foi muito legal. Trabalhei com a justiça restaurativa. E foi algo assim que acrescentou muitíssimo na minha vida e me fez ver essa questão muito forte na figura pastoral, entendeu? Eu quero abrir um parênteses aqui, pastor. Foi interessante o senhor falar sobre isso. Nós temos aí a participação de algumas pessoas conosco. Eu quero já deixar claro, se você quiser fazer a sua pergunta, a sua intervenção, estamos abertos aqui para receber a sua intervenção. Com certeza. Nós temos aí o pastor José Valmir. Ele diz assim, creio eu que o pastor tem que reconhecer que precisa de ajuda. Interessante. É verdade. E quando o senhor falou sobre a questão do burnout,
a gente vai ler um pouco sobre isso, é bem a questão do estresse profissional. E às vezes as pessoas olham o ministério não como a ideia profissional. Aí eu lembro da nossa colocação que tem aqui do nosso pastor lá de São Paulo, ele vai interagir conosco, não sei se está dando para ler aí. Rapaz, você sabe, né? Eu, depois de um tempo, o óculos aqui, ó. Ah, tá. Uma compreensão distorcida da vocação pastoral. Me parece favorecer o adoecimento do obreiro. É isso mesmo. E é verdade, às vezes é uma Ah, ele pediu para falar um pouco sobre isso, né, pastor? É isso? Me Isso, ajuda aí nessa leitura. Me pastor ajuda Ramiro aí. Júnior, um abraço, Deus abençoe você aí. Isso, eu penso isso, ótimo. É realmente uma, uma questão, assim, uma compreensão distorcida do ministério pastoral, da ajuda, né, que você pode dar às pessoas. Que o pastor, ele pensa que ele vai resolver o problema de todo mundo. Eu aprendi uma coisa com a psicologia que acho que me ajuda, eu falo isso para os pastores, que é fantástico, do meu ponto de vista, até para entender isso aí que o Anselmo está falando. A diferença do pastor no aconselhamento e do psicólogo é assim, ó. As pessoas chegam para o pastor e elas contam o problema para o pastor e elas entregam para ele aquele problema e colocam na mão dele para que ele resolva. E o pastor, comumente, ele sai daquele ambiente onde ele recebeu aquela carga, ele sai com a responsabilidade de resolver aquele problema. Não, pode deixar que eu vou orar por você, eu vou abençoar você, eu vou... Você percebeu o quanto ele está com aquele negócio? E ele fica com aquele peso, porque ele vai para casa, ou vai para os lugares, ele vai preocupado com aquela ovelha. Natural. Que seu irmão me falou isso. Pai, ele começa a lidar com toda essa carga de todo mundo. O psicólogo é diferente. O psicólogo, a pessoa vai no psicólogo, ela fala, o psicólogo interage com ela, faz as reflexões, faz com que ela pense sobre aquilo que ela está te falando, e ela sai dali com o psicólogo não fica com nada dela. Você entendeu? Quando ela vai embora, eu não saio, o pessoal fala, nossa, mas você ouve tanta gente, você deve ficar com a cabeça... Não. Por quê? Porque depois, quando a pessoa volta, ela fala assim, fiquei pensando naquela intervenção, fiquei pensando naquela reflexão, passei a semana inteira pensando naquilo para resolver. Quer dizer, ele se responsabilizou em resolver, entendeu? Enquanto que, às vezes, aquele mesmo chegou e distribuiu aquilo para o pastor e deixou o pastor, na semana que vem, e daí, pastor, o que o senhor tem uma resposta para mim? Quer dizer, o senhor é responsável, não ele. E isso traz um peso. Eu vejo o pastor aí nessa colocação do senhor como se fosse uma esponja. Isso, exatamente. Vendo tudo, todas as cargas, as responsabilidades que outrora não é dele, e ele quer assumir. Exatamente. E aí fica pesado, pastor. Aí eu penso que é até uma compreensão que ele precisa ter desse lugar nele no aconselhamento, né? Eu tenho um livro aqui, ó, que eu recomendo ele para os pastores. Esse livro aqui é um livrinho bem antigo, mas é um livrinho bem interessante. Ele fala sobre aconselhamento pastoral, a dinâmica do desenvolvimento da personalidade. Esse livro me ajudou muito a entender quando o pastor precisa de ajuda, qual é o limite dele entre a questão pastoral e aonde entra as questões emocionais. O pastor tem que tratar muito mais dessa questão de levar as pessoas a Deus, de conduzir as pessoas à presença de Deus, do que tentar tratar sempre da alma da pessoa, entende? Porque eu acho que essa, talvez, a igreja tenha, de alguma forma, se equivocado um pouco com relação a isso. Não que o pastor não trate dessas questões, mas ele precisa muito mais levar essas pessoas a ter uma experiência com Deus,
a ver essas pessoas serem transformadas pelo poder do Evangelho, da cruz de Cristo, mudança no seu caráter, do que lidar só com aspectos psíquicos, emocionais, mental dessas pessoas. Isso. Pastor Carlos Rocha, ele chega a dizer que, como nós já havíamos falado, que pastor também é homem e é sujeito às mesmas dificuldades dos meros mortais, né? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa, assim, uma vez eu tive dando palestra para casais e tal, né? E cabe aqui para entender essa nossa humanidade, né? Eu estava falando sobre, era palestra para casais, falava ali sobre o ciclo menstrual da mulher, dando uma explicação para homens, né, sobre isso, compreender a sua mulher, com os hormônios ali e tal. E aí uma pessoa levantou assim no auditório e falou assim para mim: pastor, esse negócio aí não sara com oração, é só orar, entendeu? Desconstruindo Espiritualiza aquilo que não é espiritual. Exatamente, desconstruindo assim aquela necessidade física, biológica, entendeu? Aí eu falei, como é que eu vou responder esse cara, né? Assim, um cara ali da liderança pastoral, né? Como é que eu vou responder ele? Eu falei assim, tá, vamos supor que você tá lá 30 dias sem ter uma relação sexual com a sua esposa e tu tá com muita vontade. E aí ela fala para você assim, vai orar. Eu pergunto, você vai orar e vai passar? Aí o cara sentou na hora, assim, não me respondeu mais nada, entendeu? Ele entendeu a mensagem. Cara, não vai passar, porque é uma necessidade física, uma necessidade biológica. Eu falei, isso vai passar se você tiver ali um relacionamento com a sua esposa, aí você vai ficar satisfeito. Não é? Então, nós temos que separar essas coisas. Acho que à medida que a gente separa isso, a gente tem um crescimento legal. Isso. E quando o senhor falou aí do burnout, que era retornando aí um pouquinho, isso mesmo. Que a gente lidar com essa ideia porque o burnout tem aquela ideia de que é o estresse profissional. Aí, Sim. Quando o pastor Ramsés Júnior ele fala sobre essa visão distorcida do pastoreio, muitas pessoas acham que o pastor não trabalha, não faz nada. Às vezes tem algumas situações que falam assim, ô pastor, o senhor pode me ajudar ali, o senhor não está fazendo nada mesmo? Pois é, e aí a gente tem tanto trabalho, né? Esse outro livro aqui, ó, que é um livro que eu tenho utilizado bastante, ele é chamado assim, Para Não Perder a Alma, tá? O Cuidado aos Cuidadores. Ele fala exatamente sobre essa questão do burnout aqui. E aí, o que às vezes a gente erra? Por exemplo, você tem um estresse lá no seu trabalho, está extremamente estressado. Aí, mas aquele problema te deixou estressado. Você tira férias, aquele problema foi solucionado, você retorna para o seu ambiente de trabalho, beleza, saiu, o seu estresse está tranquilo. Agora, uma coisa que as pessoas não falam muito é que o burnout, por exemplo, ele não sara com 30 dias de férias. Porque você retorna para o mesmo ambiente. Entendeu? Uhum. Porque o ambiente não é o problema do irmão, um problema financeiro, um problema com o mesmo que te deixou estressado. É o ambiente daquela caminhada ministerial que te cansou porque você está carregando um fardo sozinho. Entendeu? E você precisa de companheiro. Quando nós falamos do cuidado pastoral, e talvez tenha um grande equívoco aí, principalmente quando falamos em cuidado pastoral na denominação, que é ter alguém cuidando dos pastores. Olha só, eu, Jaziel, né, estou aqui como psicólogo, tem outros pastores, inclusive eu consegui fazer um grupo de 8 psicólogos que estão nesse momento da nossa com toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, eu coloquei isso nos grupos aí da administrativa, coloquei isso no grupo, né, dos grupos de pastores da Renovada, que nós estamos disponibilizando atendimentos gratuitos para os pastores.
entendeu? É uma equipe de 8 psicólogos que estão dispostos, fazendo atendimento online, para os pastores da nossa denominação. Agora, veja bem, num universo com tantos pastores, como é que eu vou cuidar dos pastores? Não tem como. Então, o equívoco é que alguém está cuidando dos pastores. Não, isso é um equívoco. O que precisa acontecer? Precisa que cada líder, cada pastor, tenha um cuidado aonde ele está plantado. Entende? E esse cuidado é um cuidado relacional. Ele precisa ter relacionamentos que tragam para ele esse ambiente de cuidado. Então, o que é uma vida pastoreada? É o estar sob o cuidado pastoral, comprometido, que nós falamos, constante e completo. O que é um lugar comprometido? Eu estou comprometido num relacionamento, por exemplo, com a minha esposa. Esse relacionamento, ele é constante. Ele não é um relacionamento lá de vez em quando, eu ouvi uma palestra, ou alguém me ajudou. Não, ele é um relacionamento constante. Ele é completo. Por que ele é completo? Porque ele alcança toda a minha necessidade, porque eu estou completo naquela relação. Eu consegui abrir o meu coração para aquilo. Então é importante, só para eu fechar esse raciocínio, isso, pastor, ele é importante porque assim, ó, eu preciso buscar onde eu estou, seja na minha cidade, aqui não tem pastor da Renovada na minha cidade. Busque esse relacionamento com os pastores parceiros de outras denominações, entende? Eu caminho aqui em Florianópolis com um grupo de discipulado, de pastoreio mútuo, há mais de 15 anos. Nós temos lá 8, 10 pastores, e esses pastores não são da denominação da Renovada, entende? Mas eles me ajudam muito, me ajudaram muito. Eu também, com certeza, tenho contribuído na vida deles. Então, por quê? Porque é um pastoreio mútuo, não é vertical, ele é horizontal, entende? Então, essa é uma ideia que eu penso que nós precisamos buscar, implementar ela, que ela é fácil de implementar, ela pode alcançar o pastor aonde ele estiver. Entende? Eu coaduno com a ideia que o pastor menciona desse cuidado, desse relacionamento, mas nós estamos ainda com algumas entraves, talvez cultural, talvez até mesmo preconceituoso, porque nós estamos vendo os nossos pastores de um lado espiritualizando questões emocionais, que Sim. são passíveis de tratamento. Do outro lado, nós temos visto também alguns pastores resistentes a serem cuidados, por 2 motivos. Primeiro deles é achar que o pastor que vai fazer algumas intervenções, ou até mesmo ouvi-lo, vai interferir na sua liturgia ou no seu desenvolvimento administrativo da igreja. Segunda coisa é que, às vezes, a pessoa espiritualiza demais o desenvolvimento pastoral, e às vezes tem coisas que precisamos estar buscando ajuda mesmo. Sim, sim. Eu penso que a gente tem que sair desse lugar da igreja. Questões da igreja, normalmente, quando a gente se reunia aqui no grupo, várias vezes a gente fala assim, hoje não se pode falar sobre igreja. Hoje você nem vai pedir oração aqui, porque o pastor não quer que você ore por irmão lá da minha igreja, quer que você ore por fulano lá não sei da onde, quer que você ore por... Não, eu só vale pedido de oração a respeito da sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Não tem nenhuma necessidade. Não, fechou, beleza, não precisa conversar. Então, conversar. Você está entendendo? Então, essa questão é realmente cultural. E outra coisa, as pessoas falam assim que os pastores querem ser pastoreados, a gente tem que botar uma interrogação aí. Será que querem mesmo? Eu acho que eles têm a necessidade. É diferente, você tem uma grande necessidade de ser pastoreado. Agora, o querer, meu irmão, ele é um pouco mais complexo, porque eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu preciso me despir de alguma coisa, entende? Eu não tenho como chegar diante de um grupo e
e me esconder. Eu preciso começar a caminhar. Talvez esse grupo é de 2 ou 3 pessoas, ou só de um parceiro de oração, de comunhão, mas eu preciso começar a ter essa pessoa. Vai ter alguns casos de necessidades mais profundas. Eu estou falando dessa base, tá, pastor? Agora, eu reconheço a grande necessidade de tratamentos emocionais, psicológicos, que o material que a gente tem lido tem apontado, e aí vem daquela demanda inicial que eu falei, que são os aspectos internos, as demandas internas, da história de vida, da personalidade, das coisas aprendidas que estão ali, que podem ter um significado diferente. A gente pode dar uma ressignificação para essas questões. Outra coisa que eu tenho visto muito nesses dias, pastor, é alguns pastores achando que buscar ajuda ou ser ouvido, pastoreado, é aquela ideia de encontrar um guru, um indivíduo que vai orientá-lo de como ele vai ser um grande empreendedor de sua igreja. Isso também normalmente não é ser pastoreado. Não é. E outra coisa, normalmente daí as pessoas dizem, não consigo encontrar um discipulador exatamente por conta dessa ideia do guru, entendeu? Porque daí ele quer encontrar alguém acima dele. Aí ele sempre vai encontrar alguém no meio dele, assim, parece que tem um defeito, parece que não é bem aquilo, entendeu? Então ele está querendo encontrar uma personagem, um personagem que ele criou. E não é isso, você vai aprender com pessoas simples, com pessoas que, quem sabe, você pode dizer, não tem todo o conhecimento, e aí a gente está falando aqui de oportunidade, talvez, né, de estudo, ou até de mentes, tem mentes maravilhosas aí, né? E aí é o seguinte, o que você precisa é encontrar um amigo, um companheiro, alguém que você realmente confie, alguém que tenha sabedoria de Deus para você. Não alguém que seja grande, maior, talvez. E aí a gente vai julgando por todos os critérios, né? Inclusive pelo número de membros que ele tem na igreja. E é um grande erro nesse sentido, porque nós precisamos separar a questão administrativa da questão pessoal, que é o que nós estamos tratando, né? Exatamente. Nós estamos falando de questões pessoais, né? Não de questões eclesiológicas. Exatamente. Isso. E aí, pastor, a gente percebe, está vendo o pessoal participar muito aqui, falando sobre a ideia de, às vezes, o pastor não consegue filtrar os problemas e traz para casa, né? E essas dificuldades, a gente tem visto aí algumas pessoas acharem que os pastores são uns dos outros concorrentes e não amigos. Nós temos visto muito pastor com dificuldade de ter amigos. Aliás, essa é um drama aí bem, bem recorrente de pastores que não têm amigos, né? E eu penso que, assim, você falou uma coisa muito importante, o pastor levar essas coisas para casa. Eu vejo hoje um grande problema aí com relação se o pastor não tem parceiro, você imagina a esposa do pastor. Porque a esposa do pastor, ela ouve mais do que o pastor, às vezes. E aquilo que às vezes as pessoas não têm muita coragem de falar para o pastor, falam para a esposa dele. E ele leva essa bagagem para casa e é um negócio assim, absurdo, sabe? Por quê? Porque afeta ele, afeta os filhos, afeta o desempenho dele conjugalmente. E quando a gente não separa essas coisas, pastor, e fazer uma separação é algo bem difícil, não é algo fácil, não, tá? Não vamos dizer assim, eu não levo nada, é isso, você tem que ter uma certa... Um filtro. Você tem que ter um filtro, você tem que ter uma dinâmica, assim,
de aquilo estar sendo lembrado para você sempre, de que tem coisas que você não pode ficar remoendo o tempo todo, porque tu não vai resolver naquela hora, entende? E aí você se deixa ser afetado profundamente por isso, né? Então, E aí nós temos até alguns pastores mencionando aqui que aí a esposa, diante de tudo isso, também entra nesse imbróglio, porque passa sim, a tomar as dores do pastor e passa a sofrer com ele. sim. A gente fez uma pesquisa assim rápida, né, para os pastores. A pergunta foi: dos pastores que você conhece, quantos você sabe que tem cuidado pastoral, comprometido, constante? Aí o índice foi baixíssimo ali. Mas aí a mesma pergunta foi das esposas de pastor: quantos que você conhece? Aí é tipo assim: se o pastor foi 10%, das esposas foi 1%. Então, para você entender a dificuldade, né? Isso. E aí isso leva ao quê? Leva ao desgaste, à depressão, leva ao divórcio, leva a uma série de coisas. Nós estamos falando da nossa humanidade, né? É óbvio que eu sei que dentro da igreja nós temos bons amigos, bons companheiros, mas às vezes nós não podemos compartilhar coisas ali. O pastor começa às vezes a compartilhar, abre muito coração, ele já aquela ovelha que ele tem cabeça e a visão da ovelha é diferente da visão do líder, do pastor, é por isso que ele é líder, né? Uhum. Ele precisa compartilhar isso com um outro líder, isso é importante. Agora, lembrando sempre dessa necessidade de trabalhar, sim, alguns aspectos mais profundos com profissionais, isso é importante, eu tenho aprendido isso, eu tenho cuidado de alguns pastores, e tem sido muito bom, assim, porque eu tenho visto o crescimento deles em coisas que ele não conseguiria ali no dia a dia, ou até mesmo numa relação de amizade. E aí, pastor, o que surge para nós, talvez para alguns dos pastores que estão nos ouvindo aí, é a ideia de quais são os sintomas que o pastor precisa estar atento nele ou na família, para que são indicadores que eles precisam de um cuidado especializado. Olha, por exemplo, um sintoma que eu sempre falo para os pastores ter muito cuidado é o embotamento emocional. O que é isso? Ele começa a não ter mais muitos sentimentos por nada, entendeu? Ele está numa festa, beleza, mas se ele está num velório também está tranquilo. Se ele teve uma grande conquista, beleza, e parece que ele não consegue nem celebrar muitas coisas. E isso é bem preocupante. Uma outra coisa que eu acho que faz com que esse distanciamento, ele olhar ao redor dele e perceber assim, quantos amigos eu tenho. Colocar aqui no papel. Entende? Ele está precisando de ajuda, porque se ele não tem amigos, é bem complicado. Eu elenquei aqui algumas coisas, eu queria que o senhor me ajudasse nessa questão. A irritabilidade, essa perda de interesse, talvez até o descrédito da própria instituição e das pessoas, também não são sintomas que o indivíduo precisa estar atento? Isso, eu ia colocar essa questão ali, porque eu comecei com algo bem forte, né, que é o embotamento emocional, mas eu ia colocar exatamente isso aí. Isso aí que você falou é um sinal claro. Ah, não acredito mais em nada, não acredito mais na instituição, eu tô triste com isso. E às vezes ele tem tristezas o tempo todo, entende? Ele se sente triste, ele precisa procurar ajuda, porque não é normal, a tristeza faz parte, mas eu não posso estar triste o tempo todo, entende? Então, as fugas é um sinal claro de que ele está precisando de ajuda, entende? Então, tudo isso que você colocou, com certeza estão ali no bojo dessa necessidade clara de que ele está precisando de ajuda. Isso são coisas que às vezes vão passando os dias. Por exemplo, eu tenho visto muito isso nas nossas reuniões presbiteriais. Nós temos um costume
de trazer as reuniões muito administrativas, e às vezes, quando nós fazemos algum evento especial, alguns pastores nossos ainda têm reservas. Reservas Sim. quanto a abrir, a se posicionar como pessoas que vai ser ouvido, porque a primeira coisa que ele pensa é assim, quem é que vai palestrar, ou quem é que vai falar, ou vai conversar comigo. Então, tem umas reservas. Aham. Então, por isso que aí a gente precisa pensar em criar um ambiente, pastor. Os presbitérios, eu tenho falado, ele fala aqui como agora alguém que trabalha, né, que foi designado pela igreja para dar aos presbitérios um suporte, e eu coloquei à disposição um treinamento para os presbitérios. Na reunião administrativa, eu coloquei, tem um treinamento para os presbitérios, porque precisa que haja, primeiro passo para que eu possa ser cuidado, eu preciso de conscientização. Entende? Se eu não estiver consciente da minha necessidade, eu não conseguir enxergar a minha necessidade, para que eu vou buscar ajuda? Eu não estou vendo que eu tenho necessidade, eu não vou buscar ajuda nunca, eu não preciso disso. Entende? Então, há uma necessidade muito grande, e na pesquisa que nós fizemos, que está nesse material aqui, que é um material sobre a vida pastoreada, que é um material que, inclusive, eu estou disponibilizando para os presbitérios para fazer o treinamento. Olha só, foi feita uma pergunta para os líderes, quais os 3 maiores impedimentos para experimentar o cuidado pastoral nas suas vidas? E você sabe qual foi a resposta? De 88%. 88% diz dificuldade de confiar nos outros. Problema. Grave, né? Tá aí, ó. 68% falou que é a falta de tempo. Olha só. Entendeu? E aí 49,9% respondeu que é falta de motivação para isso ou visão. Entende? Então, por aí você vê o tamanho do desafio. Nós temos 2 perguntas aqui, pastor, que nós vamos ver se consegue compartilhar com os pastores. Uma do pastor José Valmir Dias Rosa. E quando o pastor acostuma com tudo? Nós temos uma mania de acostumar com o sagrado, acostumar com a lida do dia a dia, né? Essa ideia que o senhor falou aí anteriormente, que o pastor passa a ter quase uma capa, né? Isso, é o que eu chamo, não, é o que é o embotamento emocional, pastor. Ele acostuma com tudo, então eu não sinto. E aí eu vou tocando aquilo de forma profissional. Só que aquilo vai estourar de alguma forma. Ou às vezes é uma doença, ou às vezes é um pecado que está tão próximo ali dele, entende? Quando o pastor acostuma com tudo, acho que esse é um sinal que ele fala assim, peraí, eu preciso voltar ao primeiro amor, entende? Isso. Eu preciso voltar ao início de tudo e repensar o meu ministério. E para isso ele precisa de ajuda, entende? Outra pergunta aqui do pastor Fernando Santos. Pastor, como lidar com a solidão no ministério, no tempo de competitividade e individualismo que estamos vivendo? Eu penso que essa é uma pergunta assim, muito importante, né? Encontrar, às vezes, companheiros que não estejam pensando na competitividade, principalmente na mesma cidade, às vezes no mesmo ambiente, é realmente um desafio. A solidão, ela é um lugar cômodo, tá? Normalmente a gente gosta de ir para esse lugar, porque eu consigo me esconder na solidão. Então eu digo sempre que a solidão, para se resolver, eu tenho duas coisas. Primeiro, tem que partir de mim. Você acha que dá trabalho para mim? Eu tenho uma vida super corrida. Para mim, para os outros pastores que estão comigo, toda semana ter que tomar um café com o pastor, você acha que dá trabalho? Olha só. Dá trabalho, você está entendendo? Eu tenho que estar disposto. Tem dia que eu não estou afim. Essa é a verdade. Eu estou, não vou, esse cara chega lá, vou ter que ficar
conversando. Eu quero fugir, eu quero ficar, muitas vezes quero ficar sozinho. Então, a solidão para vencer é uma decisão minha também, interna. Entende? Claro que eu vou depender de encontrar parceiro, sim, mas fazer amigo dá trabalho, pastor. Caminhar com alguém. Fazer amigos denota tempo e denota intimidade, né? Relacionamento. Você não faz um amigo... Nós temos dificuldade disso. Isso, você não faz um amigo numa semana. Você fala Não. assim, encontrei o cara, é meu amigo. Não, ele não é teu amigo. É conhecido. Você não faz amigo em um ano. O amigo tem que andar muito mais. Você está entendendo? E aí dá trabalho, você tem que sair, você tem que ouvir, você tem que falar. E aí você pode perceber que a gente tem relacionamentos rasos. A maioria absoluta dos líderes tem relacionamentos, se relaciona com todo mundo, mas todos relacionamentos rasos. Isso. Você sabe o que me tocou? Eu vou falar bem rapidinho. Logo no início, há mais de 20 anos atrás, o Josadak, que é um parceiro no trabalho aí, ele fazendo lá em Arapongas, quando eu estava pastoreando lá em Arapongas ainda, ele fez uma atividade, na atividade ele falou assim, bom, eu fez uma pergunta, vocês têm filhos? Tem. Então tá. Então eu queria que vocês escrevessem no papel aí 5 amigos que se você morrer hoje, você confia em entregar o seu filho para ele cuidar. Ixi. Olha o desafio. Entendeu? Quando eu comecei a ir para o papel para escrever os nomes, eu entrei em conflito. Porque aí você começa a ver, pá, que você não tem amigos. Então a gente tem visto aqui a participação de alguns pastores, que pastor Alailton Santos, ele chega a mencionar que ele crê que os presbitérios precisariam auxiliar os pastores, né? E aí tem um questionamento também da nossa irmã Yasmin Rodrigues. Ela diz o seguinte: a necessidade de cuidado dos pastores é evidente, é notório, né? Entretanto, quais medidas práticas podem ser adotadas para amenizar este cenário? Então, a gente está apresentando coisas simples e práticas. Por exemplo, para a administrativa, eu já fiz essa apresentação. Primeiro, treinar os presbitérios para eles poderem multiplicar isso. E não só o treinamento com pastores, o treinamento tem que ser feito com o casal pastoral, entendeu? Se faz ali o casal, a esposa vem junto, trabalha, ela já vai receber ali todo o treinamento. Esse é um treinamento prático, simples, dá os caminhos, mostra como é que você faz um grupo pequeno, você começa com 1, 2 casais, e aí você pode caminhar. Existem muitas coisas boas mesmo. Porque, assim, se você fazer um evento de cuidado pastoral, nós já fizemos aqui em Florianópolis, a ideia era repetir esse ano, agora com toda essa situação, não sei como vai ficar isso, ainda estamos revendo essa questão de agenda, mas cada presbitério, os cuidados realmente vão acontecer nos presbitérios, entende? Agora, ele não vai ser institucional, isso você pode ter certeza, pastor. Eu não conheço nenhuma denominação que está fazendo isso de forma institucional. Todas criaram algo paralelo para que possa estender esse cuidado. Eu creio que essa institucionalização do cuidado pastoral, ele é perigoso, porque tende a quase se tornar um processo fiscalizatório. Exato. Ele simplesmente não acontece, tá? Isso. Aí não acontece, faz frustrar o indivíduo que já está debilitado emocionalmente. Exatamente. Eu não sei se é por causa do horário, né? Eu não sei quanto tempo nós temos. Isso, pastor, nós estamos aqui no linear do tempo, mas eu quero agradecer o pastor por esses momentos que estivemos juntos aí. Creio que vai ser a primeira de outras oportunidades que nós estamos a falar com os nossos pastores, com os nossos líderes. E eu quero agradecer o pastor que tirou o seu tempo aí para abençoar os nossos pastores e outros pastores que talvez ouvirão
essa mensagem que nós estamos compartilhando nas redes sociais. Amém. Eu quero agradecer também pela oportunidade e dizer assim, nós falamos bastante, levantamos muitos problemas, né, mas existem muitas soluções e o cuidado é uma bênção. Eu acho que a gente pode resolver muitas coisas na base e depois vamos ter uma escala aí subindo, dependendo das necessidades. Nesse momento de isolamento social, nós estamos colocando aí à disposição dos pastores essa equipe de psicólogos que tem contribuído para esse momento, para ter uma escuta mais apurada. Eu acho que isso é importante e ficamos sempre à disposição aí de vocês. E com certeza foi bom falar, e se a gente puder, vamos retornar em outra oportunidade para ter umas conversas e daí, de repente, especificando assuntos bem específicos do cuidado e dando aí esse caminhar. Grande abraço, Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, conectados, compartilhando e falando aí, dando a sua opinião, que Deus possa abençoar a sua vida e nós estamos aí juntos. E uma palavra de fé, nesse momento mais separado, para nós encerrarmos, pastor, de motivação aos nossos pastores que talvez estejam passando um momento aí de esgotamento, diante de todas ou até mesmo isolamento. Como é que nós podemos... A sua palavra final nesse momento. Então, eu queria falar sobre o Salmo 42. O Salmo 42 é o salmo que eu tenho falado nesse momento, que para mim ele tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivenciando, né? E ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Suspira, a minha alma anseia por Deus, né? E ele coloca no versículo de número 5, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba? Por que se angustia dentro de mim? Deposita a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Então ele mesmo se pergunta, ele olha para ele e ele fala: por que, minha alma, você está abatida? Ele faz um questionamento. Qual é a razão pela qual eu estou abatido? Por que é que eu estou com essa angústia? Por que essa angústia está dentro de mim? Ele mesmo, depois ele diz: espera, deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus. Eu ainda o louvarei. Nós vamos sair vitoriosos em todos esses desafios que temos enfrentado na vida pastoral, nesse momento de pandemia, e eu tenho certeza que você pode depositar a sua esperança e a sua confiança em Deus, que ele diz assim: eu ainda o louvarei. E se você vê aqui, ele diz assim: eu me lembrava daquele tempo que eu ia com o grupo, tocando, fazendo as reuniões, versículo 4 vai falar sobre isso, e ele estava no cativeiro. Nós, quem sabe a sua alma está presa, angustiada, abatida, espera em Deus, tenha total confiança, você ainda o louvará. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que está conosco e até a próxima prosa pastoral. Deus te abençoe, fique com Deus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.